Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Milhares de estudantes concluem o ensino médio todos os anos e estão a um passo do início de um curso superior. Quais são os principais desafios para os jovens nessa fase? É o que você vai saber agora com o diretor pedagógico da Oficina do Estudante, Célio Ricardo. Tô louco pra saber. Obrigado pela sua participação, Célio. Eu que agradeço a oportunidade. E eu já vou perguntando para você. Estamos aqui. Eu queria saber o seguinte, nesse momento agora, as pessoas procuram bons cursinhos e tudo para eles entrarem em boas faculdades. Como é que eles podem saber quem é bom e quem não é bom? No caso das universidades, o ideal é que eles levem em conta uma série de fatores. Algumas universidades fazem propaganda com base só na estrutura física, mas a universidade é feita com gente, né? E com laboratórios, mas com reagentes, com bibliotecas, espaços físicos, mas com livros. Então, há uma série de elementos. Primeiro, a titulação dos professores é muito importante. Se esses professores são qualificados ou se são reprodutores de conhecimento. É importante que o professor tenha lá um pouco de pesquisa, tenha experiência em pós-graduação, porque aí o professor instiga, não só transmite o conhecimento, instiga a pesquisa mesmo. Também o número de professores por alunos. De repente a universidade tem até um preço baixo, o curso tem lá 200 e poucos reais, uma coisa, mas aí são salas de 300 que terminam se formando 30, porque não acompanham e também não tem uma assessoria. Então, vários elementos, não dá para ficar só, mas o espaço físico é bom. Sim, mas é usado? As aulas de laboratório existem? Aí a necessidade de olhar as grades curriculares. Tá certo. E você diria que é suficiente entrar numa faculdade boa, independentemente dela ser pública ou privada? Olha, entrar é o primeiro passo. Não adianta estar lá e depois não aproveitar o que a universidade oferece. Tem universidades particulares e públicas excelentes, mas entrou, a luta só começou, porque aí ele vai ter a formação profissional mesmo. A formação básica já acabou, mas a profissional está começando. Uma faculdade pode ser muito boa, mas se você não se dedica, você não terá futuro. Isso eu acho que todos os professores falam, né, Célio? Sem dúvida, sem dúvida. Se bem que para eles o troféu nessa idade é entrar. Eles vão perceber um pouco isso, às vezes, no final do primeiro ano, do segundo ano de graduação. Você convive com muitos jovens que vêm de escolas públicas, de escolas privadas, de ensino médio. Me diga uma coisa, eu não quero ser imediatista, mas é possível saber se o nível de qualidade de formação dos alunos tem melhorado ou piorado? Olha, depende da área. Na área de exatas, a gente tem aparentemente cada vez mais dificuldade. Então, as disciplinas de matemática, física, são as que nós temos maior carga horária de plantão, por exemplo. Mesmo com as aulas, mesmo com professores que a gente sabe que são muito competentes, eles acabam precisando de um suporte a mais. E no caso das humanas, eles até chegam, dependendo da origem, bem, mas eles ainda não têm o costume de ler. Então, para entrar numa universidade como a Unicamp, que pede lá 3 redações na primeira fase, ele vai precisar, além das informações, ler por conta. Não adianta saber fazer o texto se não tiver o que dizer. Então, às vezes, eles dominam a estrutura narrativa, mas não tem argumento. Professor Célio, vocês recebem aqui jovens de várias escolas e diferentes níveis de formação. Depois, vocês querem que todo mundo entre na faculdade. Sim, é o nosso propósito. Como é que vocês fazem para pegar diferentes pessoas em níveis diferentes e fazer com que todo mundo tenha a chance de entrar nas melhores escolas? A gente tem um trabalho inicial de colocá-los na mesma direção. Eu sempre digo, a gente não precisa de alunos que saibam tudo. Se eles soubessem, eles não precisariam da gente. A gente precisa de alunos que tenham os mesmos propósitos. Aí as dificuldades nós vamos ter que dar um jeito de ajudar a superá-los. Então, ou a gente faz aula básica, ou a gente faz aumenta o horário de plantão, mas a ideia para torná-los todos, entre aspas, competitivos, é deixar muito claro qual é o nosso foco.
Então, se eles entram determinados, a gente tem que manter essa determinação. Se alguns entram um pouco em dúvida, mas será que eu vou ficar bem aqui ou estou perdendo tempo? A gente tem de deixar claro para ele qual é o objetivo. Tá certo. Então, levá-los no mesmo sentido. Bom, nós temos algumas perguntas que são de interesse dos estudantes. Qual a diferença entre bacharelado e licenciatura? Os cursos de licenciatura são voltados à área do magistério, ou seja, ele se forma para ajudar na formação de outros profissionais dando aula. Os de bacharelado têm uma formação teórica, geralmente voltada à pesquisa, e aí eles acabam ou na carreira acadêmica ou se dedicando a atividades mais práticas na indústria, no setor de comércio e serviços. E se eu não for aprovada no vestibular, o que eu faço? Bom, tem de continuar lutando pelo seu sonho. Não adianta achar um resultado, algo, uma medida paliativa, porque isso vai sempre deixar aquela do, mas se eu tivesse feito tal carreira como eu queria. Então, é lutar pelo que você quer. Não passou esse ano, não é um fim do mundo. Vestibular a gente tem todo ano. Tem de aprender com a lição, olha, por que eu não passei? Onde estão meus pontos fracos? E trabalhar para conseguir sucesso no ano seguinte. Agora, deixar a carreira ou a universidade sonhada por conta das dificuldades acaba deixando ali uma frustração que pode atrapalhar até no exercício da profissão que acabou sendo escolhido. Eu estudei bastante durante o ano todo. Que dica de última hora você pode me dar para enfrentar o vestibular? Bom, se a gente está falando de uma prova que vai acontecer ainda no final da semana, a semana anterior tem de manter o ritmo que você vinha desenvolvendo. Então não vai ficar sem estudar a semana inteira, porque isso acaba gerando uma ansiedade enorme na véspera da prova. Agora, se a gente está falando já da véspera da prova, aí o melhor é descansar, não se estressar, porque as provas geralmente duram de 4 a 5 horas, e você vai ser muito exigido, não só mentalmente, intelectualmente, mas muito exigido fisicamente também. E aí qualquer indisposição, cansaço acaba refletindo no desempenho geral. Bom, eu queria agradecer a você, Célio, professor de História, doutor em História, que nos deu aqui uma lição sobre vestibular. E você viu que vestibular não é só problema, vestibular é solução. Desde que você estude, se aprimore, lute, rale, como diz a juventude. Participe das redes sociais, seja amigo dos amigos e vá em frente, porque o seu futuro depende de você. Vamos para um rápido intervalo e voltamos com o psicólogo Reginaldo Aguiar, que vai falar sobre como diminuir a ansiedade e o nervosismo que antecedem as provas do vestibular. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.